Bom dia a todos. Declaro abertos os trabalhos do curso de formação humanística do magistrado na sociedade contemporânea, estudos em homenagem a Milton Luiz Pereira. Cumprimento todos os presentes, agradecendo inicialmente aos componentes da mesa, a desembargadora federal Mônica Cifuentes, nossa primeira conferencista, a eminente desembargadora Lenice Bodstein, representando o Tribunal de Justiça do Paraná, por designação do seu presidente, o desembargador Guilherme Luiz Gomes. Saúdo o eminente magistrado Arthur César de Souza, meu prezadíssimo amigo e juiz auxiliar da vice-presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e coordenador científico do presente evento, o juiz federal Márcio Augusto Nascimento, representando a subseção judiciária de Londrina, doutor Eliezer Ferreira, reitor do Centro Universitário Filadélfia, e o doutor Arthur Piancastelli, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Londrina, a quem agradeço a gentil acolhida nesta casa, e com a lembrança de que os advogados no seu ministério privado prestam relevante serviço público e serviço essencial à prestação jurisdicional, algo que às vezes não é tão lembrado e merece ser referido. Informo que a atividade é uma realização da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tive a honra de gerir até o ano passado, e hoje é gerida pelo desembargador Thompson Flores, que infelizmente não pôde se fazer presente, atendendo uma convocação da ministra Laurita Vaz para formar um grupo de trabalho que ele comporia. E esta atividade é desenvolvida sob a coordenação científica do juiz federal Arthur César de Souza, com o apoio da subseção judiciária aqui de Londrina, da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Londrina, e do Centro Universitário Filadélfia. Assim, eu passo a palavra ao eminente doutor juiz Arthur César de Souza, coordenador científico do presente evento. Eu agradeço ao eminente desembargador federal Luiz Fernando, na pessoa quem saúdo todos os membros da mesa, todos os presentes, magistrados, colegas, advogados, alunos da universidade, e fico muito feliz de estar participando dessa mesa na presidência do meu grande amigo, desembargador federal Luiz Fernando, e a honra e a satisfação que eu tenho de trabalhar com ele junto ao TRF da 4ª Região, na vice-presidência. É um privilégio para nós aqui do norte do Paraná, do interior do Paraná, para Londrina, essa descentralização de um curso que normalmente é feito na formação e aperfeiçoamento de magistrado, normalmente é centralizado nas capitais, Porto Alegre, Florianópolis, né, ou mesmo em Curitiba. Então, para nós, é um grande privilégio e uma satisfação a Imagens, através do seu presidente, do seu diretor, o desembargador Thompson Flores, permitir que pudéssemos, então, descentralizar esses trabalhos, esse curso de formação humanística. Que a finalidade deste curso de formação humanística do magistrado na sociedade contemporânea é realmente abrir uma discussão, não só no âmbito da magistratura,
do âmbito cerrado da magistratura federal, mas também para que possamos levar esse questionamento de formação ideológica, cultural, formação de concepções de justiça, também para a sociedade, através de nossos alunos, que eu acho que é muito importante, porque são os futuros juízes, promotores e advogados que estarão aí ingressando na sociedade logo logo. E os advogados também, eu acho que é muito importante a participação deles num curso dessa envergadura, porque eles são os profissionais diretos, são eles que vão bater a porta para o judiciário. Então eu acho que é importante para eles saber que tipo de concepção ideológica, que tipo de formação cultural a sociedade, os advogados desejam hoje, né, nesse início de século. Então, foi nesse sentido que tentamos desenvolver todas as palestras aqui que serão ministradas hoje e amanhã. Eu espero que tenhamos sucesso, eu espero que possamos tirar bom proveito até o final da tarde da manhã. E gostaria da participação de todos, tanto nessa manhã como à tarde, amanhã pela tarde, porque realmente foram escolhidos a dedos todos os palestrantes de alta capacidade, não só jurídica, não foi só essa a intenção de escolha, mas de uma formação sociológica, filosófica, enfim, transitando pela interdisciplinariedade. E eu agora devolvo a palavra ao eminente presidente da mesa, desembargador Luiz Fernando. Concluída esta singela cerimônia de abertura, nós então desconstituiremos a mesa com o agradecimento da desembargadora Lenice, ao desembargador aos magistrados Arthur e Márcio, o doutor Eleazar, reitor, o doutor Pian Castelli, presidente da OAB, e nós passaremos imediatamente à conferência inaugural. Tem como título Democracia e Direito da Formação Humanística do Magistrado, a ser proferida pela excelentíssima senhora desembargadora Mônica Cifuentes, detentora de um extenso e notável currículo, doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Clássica de Lisboa, mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais, desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, juíza de ligação no Brasil para a Convenção da Haia de 1980, membro da Rede Internacional de Juízes da Haia, vice-presidente da Comissão Permanente sobre Subtração Internacional de Crianças, professora do curso de mestrado em Direito Constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, dentre outras tantas atividades que a notabilizam como magistrada, jurista e acadêmica. A desembargadora Cifuentes tem a palavra. Eu gostaria de parabenizar inicialmente a Escola da Magistratura da 4ª Região por essa iniciativa que eu considero pioneira de fazer esse curso de formação de magistrados com a ênfase na sua formação filosófica, na sua formação humanística. Eu não sei se os senhores sabem, muitos aqui não são juízes, mas essa abordagem da formação humanística, ela é uma questão bastante nova no nosso meio. A desembargadora Lenice, que atua aí na área dos direitos humanos, com certeza tem brigado muito por conta disso, sabe que a nossa formação ela é muito dogmática. O juiz, geralmente, ele se atém ao texto da lei, da jurisprudência. Então, o fato do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, ter começado a dar esse outro enfoque, para nós já é motivo de júbilo e comemoração. E a Escola da 4ª Região é a primeira que toma essa iniciativa e leva adiante esse projeto que, creio eu, será
tão importante que será base para novos projetos dentro do Conselho da Justiça Federal. E a propósito disso, doutor Arthur, eu me lembro que lá em Minas Gerais, eu acho tão importante essa formação humanística do magistrado. Lá em Minas Gerais nós tínhamos um desembargador falecido, que inclusive deu o nome à escola do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é o desembargador Edésio Fernandes. A escola de formação de magistrados estaduais em Minas foi uma das primeiras do Brasil, parece-me que juntamente, ou está aí outra disputa, né? Se foi primeiro ou depois do que é do Rio Grande do Sul. O desembargador Edésio Fernandes, ele tinha muito essa questão de investir na formação dos magistrados, na parte cultural e tudo. E tem uma passagem dele que eu gosto muito de citar, que é a seguinte, que ele, quando ele ia falar para os novos juízes, ele falava assim: meus senhores, o juiz, antes de tudo, ele tem de ser um homem bondoso. Depois, ele tem de ser probo, íntegro, inteligente, responsável. Se ele souber um pouquinho de direito, ajuda muito. E é isso, por isso que eu acho que nós temos de pensar nessa questão da formação humanística como talvez até mais importante do que a nossa própria formação jurídica. Se não tão importante, pelo menos com o mesmo nível de importância, que é a formação do homem que se trata, né? E quando eu recebi esse convite para falar desse tema, eu confesso que eu fiquei assim, um pouco assustada, desembargador Penteado, pela sua magnitude, tanta coisa que se poderia falar, e se eu daria conta de falar em tão pouco tempo sobre um tema tão vasto. Fiquei mais consolada quando vi a qualidade, o nível dos palestrantes que me sucederão nessa empreitada e que tenho certeza complementarão e falarão muito melhor do que eu sobre os assuntos que virão daqui para frente. Nós estamos aqui, como a Academia de Atenas, que nós vamos mostrar daqui a pouco, nessa troca de experiências e troca de ideias. A resolução número 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça teve esse mérito de promover essa inovação, que é colocar nos currículos das faculdades, das escolas de magistratura, e principalmente nos concursos de admissão à magistratura, a questão da formação humanística do magistrado. Eles introduziram lá um anexo número 6, para vocês verem, o último, né? É o último. O último é o da formação humanística, em que eles colocam ali, a meu ver, uma miscelânea. Eles colocaram noções de direito, colocaram filosofia, história, política e receita de vatapá, não sei mais o que e tal. Então, quer dizer, misturaram tudo e chamaram isso de formação humanística do magistrado. Não sei se eles deram mais ênfase à primeira parte dogmática ou à parte depois chamada de formação humanística. É uma coisa ainda para se desenvolver. O fato é que surgiram uma coletânea de manuais para todos os lados. Eu mesmo coletei lá na biblioteca do meu tribunal uns 6 ou 7 manuais explicando o Código de Ética Judicial, noções de direito, noções de economia, noções de filosofia, noções de sociologia, como se a formação humanística do magistrado pudesse ser adquirida num manual em que você decorasse aquelas noções e pusesse em prática. Não creio que o CNJ tenha sido muito feliz na edição dessa resolução, porque fez ali parecendo mais uma receita de bolo. Dê isso, dê aquilo, dê aquilo, dê aquilo, e o magistrado, no final, vai sair com uma formação humanística. Acho que não foi bem por aí, a ideia talvez tenha sido, por ser do início, né, desembargador Penteado, por as coisas ainda estarem nascendo, e essa iniciativa do doutor Arthur César, com certeza, vai contribuir para esse debate, ainda muito tímida. Mas é um começo, e nós, então, vamos trabalhar sobre isso. Na verdade, a formação humanística do magistrado nada tem a ver com isso que está aí, né? Isso que foi colocado. Não se adquire formação humanística decorando manual como um termo, como um texto normativo. A formação humanística, obviamente, ela é muito maior e não se adquire de um dia para o outro.
Trata-se, a meu ver, mais de um processo de transformação interna, né? Em que o juiz passa a se ver e a interagir como agente de um processo muito maior, que é o de participar da grande engrenagem da justiça. Ele passa a refletir sobre o seu papel no mundo e, refletindo sobre si e sobre o seu papel, o juiz começa a ver a sua importância na transformação social e na formação de outras consciências. Mais do que simplesmente dizer o direito, ele passa a interpretá-lo verdadeiramente para construir uma sociedade melhor. Todos vocês aqui sabem que há, basicamente, no nosso arcabouço jurídico mundial, 2 paradigmas de juiz que são muito característicos. O primeiro é o paradigma do juiz chamado juiz dogmático, ou melhor, do juiz profissional. E o outro seria do juiz pragmático. O juiz pragmático seria o juiz da common law. É aquele juiz que interpreta o caso de acordo com os precedentes jurisprudenciais, a força criativa da jurisprudência, praticamente a inexistência de leis escritas. Isso fez com que formasse um juiz muito mais atento à prática social do que propriamente ao texto normativo. Outro modelo grande de juiz seria o juiz profissional. Profissional por quê? Porque ele vem construído logo após a Revolução Francesa, principalmente dentro de um modelo napoleônico, em que se forma o juiz como uma carreira militar, em que há uma noção de hierarquia, em que ele se transforma praticamente na boca da lei, porque não há nenhuma opção para o juiz para dizer nada além daquilo que a lei diz. Tanto é que, nessa época, criou-se o famoso Tribunal de Cassação na França, em que qualquer desvio do juiz que extrapolasse a letra da lei era, inclusive, penalizado. Esses modelos, no entanto, com a evolução da sociedade, eles tendem a se juntar, né? Há uma junção entre os 2 sistemas, o sistema da common law, o sistema dos precedentes e o sistema da lei pura, de modo que hoje os 2 se comunicam. E de modo também que essa diferenciação entre um tipo de juiz, que é o que seguiu o Brasil, a França, Portugal, e o juiz dos países anglo-saxônicos, praticamente não existe. Mas, de qualquer modo, de qualquer lado que se vê, com essa evolução, o papel do juiz como agente social torna-se cada dia mais nítido. No entanto, a minha compreensão é que esse papel do juiz ele não se encerra num ativismo, muitas vezes criticado, que, diante da inércia dos outros poderes, ele passa a agir, ora como administrador, ora como legislador, né? Então, o juiz, agoniado diante daquilo que ele vê, que o Estado não fornece escola, não fornece medicamento, não fornece isso, não fornece aquilo, ele fala assim, eu tenho que dar um jeito nisso. Então, aí ele se entusiasma e começa a decretar, a mandar que o Poder Executivo construa escolas, construa hospitais, faça isso, coloque menino na escola, mande fulano, ciclano para o hospital, enfim. Isso é o resultado de uma crise, né? Uma crise entre os sistemas, entre as próprias separações dos poderes, em que o juiz, percebendo essa sua força, ele resolve falar assim, não, espera lá, não vou esperar que ninguém faça, não. Já que eu tenho a caneta na mão, eu mesmo vou ordenar e vou fazer. Isso cria, algumas vezes, situações muito complexas, em que o administrador não tem como, isso aí o Supremo Tribunal Federal está cheio de precedentes nesse sentido, né? Cheio de decisões assim, traumáticas, em que, diante do impasse tão grande entre um ativismo e a falta de recursos, o Supremo resolveu, na sua própria jurisprudência, inclusive um acordo encabeçado pelo ministro Celso de Mello, dizer assim, não, isso aqui nós vamos analisar pontualmente, caso a caso. Cada caso nós vamos analisar, porque manda construir escola, mas não tem dinheiro para construir a escola, o que nós vamos fazer, né? Então, isso aí criou um determinado problema. No meu ver, esse ativismo judicial ele não passa só por aí. Ele tem muito mais a ver, na minha perspectiva, com o tempo. Do tempo daquilo que eu chamo de 3 Ré, que é reflexão, reconstrução e recomposição. Refletir sobre a norma, reconstruir os fatos
e recompor a paz social. Nisso reside, na minha opinião, a força e a responsabilidade do juiz. Ser agente e senhor do processo que cura feridas, para restabelecer a paz, para dar a cada um o que lhe é de direito, ou por um dever de solidariedade social. São as velhas e boas noções de justiça comutativa e justiça distributiva que nos vêm desde Aristóteles e cujo conceito foi retomado por Rawls. Hoje se fala também numa justiça restaurativa, que eu chamo que é a justiça do perdão. A justiça comutativa seria a justiça da recomposição, a distributiva da solidariedade, e a justiça restaurativa, eu creio que podemos, sem dúvida, afirmá-la como sendo a justiça do perdão. Por quê? Porque ela, mais que recompor a situação, ela olha para o sentimento da vítima e do agressor. Ela tem um olhar humano sobre o processo para dizer, aqui nós precisamos de recompor essa situação, mas recompor de uma forma plena, uma forma em que as partes realmente sintam que elas receberam justiça, em que, inclusive, dê àquele infrator da lei uma oportunidade de reconstruir o seu futuro, de marchar adiante, e a vítima que ela se sinta reconfortada com aquele papel do juiz, que é um papel muito mais dialogal do que impositivo. É assim que o juiz, a meu ver, constrói paulatinamente o futuro, não seu, não apenas somente seu, mas também da comunidade onde ele atua. E com esse objetivo e essa ênfase, eu selecionei aqui alguns tópicos de reflexão para compartilhar com vocês. São esses: o juiz e o conhecimento, o tempo do juiz e o tempo da vida, e o futuro, o juiz como agente da esperança. E nós vamos começar com o juiz e o conhecimento, e voltando àquela bela obra de arte que nós colocamos, que foi inclusive colocada no folder para chamar esse curso, que é a Escola de Atenas, de Rafael Sanzio. Vocês já conhecem, essa é uma imagem bastante vista. Ela foi um afresco pintado na biblioteca papal, vamos dizer assim, né, no Vaticano, a Estância della Assinatura, que era antes utilizada como biblioteca do Papa. Ele foi pintado por volta, é um afresco, né? Foi pintado por volta de 1510 por Rafael Sanzio. A obra tem sido considerada como a melhor expressão do Alto Renascimento. Não apenas pela sua beleza, pela utilização das cores, pela sua harmonia, pelo sentido de profundidade, coisa que Leonardo da Vinci explorou tão bem, pelo sentido de proporção. Vocês vejam que as figuras estão colocadas em blocos, né? Umas ao lado das outras, mas nitidamente formando blocos, não é? Tudo isso remete ao espírito da Renascença, que é o espírito da beleza e o espírito da harmonia. Mas mais do que isso, ela reflete essa busca do homem pela verdade, essa busca do homem pelo conhecimento. Nessa pintura, Rafael juntou filósofos e pensadores que, embora não tenham convivido entre si, a maior parte deles, né, nem vivido na mesma época, eles eram os maiores expoentes do pensamento do mundo conhecido à época. Então, eles circulam, trocam ideias no mesmo ambiente, numa reprodução daquilo que seria imaginariamente a Academia de Atenas, fundada por Aristóteles nos arredores da cidade, e que tinha exatamente essa ideia de propagar o conhecimento filosófico. Olhando assim, né, desembargador Penteado, parece a sala de lanche dos nossos tribunais, não parece? Não é? É o mesmo espírito. Mas, enfim, esse quadro representa a busca da verdade e da sabedoria, o esforço para se alcançar a verdade racional por meio da filosofia.
Aristóteles, que era o cultor daquilo que ficou conhecido como método peripatético, ele se encontra caminhando ali no meio, né, junto com Platão. Esse método peripatético, eu utilizo ele muito. Vocês já utilizaram de pensar as coisas, raciocinar quando se está caminhando? As minhas caminhadas diárias são interessantíssimas. Agora não tanto, porque agora eu comecei a correr, então não dá tempo de pensar muito. Mas quando eu caminhava, eu pensava demais. E ali, enquanto eu estava caminhando, aí eu realmente realizei, assim, vi a sabedoria disso. Parece que quando a gente está caminhando, fazendo exercício físico, você vai conseguindo, as ideias fluem melhor. Então, no centro dessa figura, desse afresco, nós vemos as duas figuras principais, né, que são o Platão e o próprio Aristóteles. Sob o seu braço direito, o Platão carrega o Timeu, que é um dos seus diálogos, e aponta para o céu. Todo mundo sabe disso, né? Ele acreditava que o mundo das formas ideais existia além do universo material, então, por isso, ele foi retratado apontando para o céu. No Timeu, os diálogos começam com uma distinção exatamente isso. O mundo eterno e o mundo material. O mundo físico seria aquele que muda, é o mundo animal, o mundo da natureza. Sobre esse, dizia Platão, nós não temos controle. Há forças da natureza que atuam e agem, né, independente da nossa vontade. Agora, sobre o mundo espiritual, o mundo das ideias, Platão dizia que nós, sim, nesse mundo, nós temos como interferir. Por quê? Porque nesse mundo predomina o racional, predominam as ideias, e se predominam as ideias, o homem tem condição de compreendê-lo. Aristóteles, a seu turno, ele segura a sua famosa ética e aponta para o chão, né? Aponta para baixo. Porque ele acreditava que o conhecimento só era adquirido através da observação empírica do mundo natural. É através do funcionamento, da mecânica das coisas, que nós podemos compreender e modificar o mundo visível. Ao juntar numa mesma obra as maiores mentes da filosofia, Rafael teve a oportunidade de representar discussões que provavelmente nunca teriam ocorrido. Uma delas foi entre o astrônomo Zoroastro, né, profeta e filósofo da antiga Pérsia, com Ptolomeu, matemático e geógrafo grego. Ptolomeu acreditava que a Terra era o centro do universo, esse de costas, e por isso ele é representado segurando um globo terrestre na mão direita, na mão esquerda. Enquanto Zoroastro, que era mais um astrônomo, né, ele tem nas suas mãos o globo celeste, segura aqui, que era o símbolo do universo. No grupo mais abaixo das figuras, nós vemos, de um lado, Euclides, inclinado, demonstrando um exercício matemático com um compasso, e ele, Euclides, que foi considerado o pai da geometria, aparece cercado ali por um grupo de jovens. Do lado oposto de Euclides está Pitágoras, né? E Pitágoras também é filósofo, matemático, cercado de alunos. Há uma figura destacada ali no meio, que é o Heráclito de Éfeso, que é um filósofo grego pré-socrático, tinha ideias muito sombrias, portanto, ele está ali escrevendo algumas coisas ali naquela folha, com um aspecto assim, bastante melancólico. Dizem que ele era bastante avesso aos bens materiais, vivia recluso, tanto é que ficou conhecido como o filósofo chorão. Ele é ali representado, assim, apoiando, né, a sua cabeça no mármore e escrevendo alguma coisa. Mas, do outro lado, nós temos Epicuro, com esses raminhos verdes na cabeça, porque tinha um grupo filosófico que morava com ele, que era chamado O Jardim,
Porque o epicurismo, era o amante da natureza, amante das coisas simples, amante do prazer, mas não o prazer sensual, o prazer corporal, mas o prazer da amizade, o prazer da filosofia, o prazer da convivência. Enfim, aquelas coisas que ele acreditava que faziam bem ao homem e que superavam, muitas vezes, os males físicos. Porque também Epicuro considerava que, quanto a esses males físicos, a gente não tinha como resolver. Apenas o tempo e apenas a lembrança dos bons momentos podiam ser capazes de nos fazer superar esses mal-estares físicos. Agora, muito mais complexa, dizia Epicuro, eram as dores morais. Porque, quanto a essas, nós não tínhamos como resolvê-las, a não ser por um único método, que era o da reflexão. E é o que hoje, né, todo mundo faz, e a maior parte das pessoas pratica, que é a meditação. Eu mesma, somente depois que eu comecei a fazer meditação diária, é que eu consegui controlar a minha ansiedade, que eu sou ansiosa para burro. Vocês não imaginam aqui como é que eu estou aqui controlando a minha ansiedade, porque agora, depois que eu comecei a fazer meditação, tem mais ou menos um ano, sabe, doutor Penteado, eu estou melhorando. Mas realmente a gente vê que, para os males de ansiedade, de nervosismo, de tudo, a meditação é sempre o melhor caminho. Bom, e sentado ali na escada, está o Diógenes de Sinope, que era um filósofo engraçadíssimo, porque ele tornou-se um mendigo para poder demonstrar para todo mundo o seu desapego, o seu apreço pela miséria. E dizem que ele vivia pelas ruas de Atenas, ele, aliás, morava em um barril, né, e vivia pelas ruas de Atenas com uma lamparina, mesmo durante o dia. Ele falava que estava em busca de um homem honesto. Hoje em dia, se ele andasse por Brasília, ele ia ter de abastecer essa lamparina. Ia faltar azeite para essa lamparina dele. Bom, mas a leitura modesta que eu faço dessa grandiosa obra de arte é de que o verdadeiro conhecimento, ele nasce da junção dessas duas coisas, da razão e da emoção. É o que hoje nós descobrimos como a essencialidade da inteligência emocional. A razão e a emoção, o físico e o espiritual, é Platão e Aristóteles caminhando juntos, ali no meio de toda essa miríade de grandes filósofos. E mais, eu acredito que essa obra de arte, ela retrata e traz para nós, até hoje, tantos anos depois, o valor de que o conhecimento ele apenas se constrói através do diálogo e da troca de experiências entre os homens e os diversos ramos da ciência. Os gregos tinham uma coisa interessante que era chamada paideia, que era o modelo de formação do homem grego. Porque eles acreditavam que eles deviam formar o homem grego para servir ao Estado. E nessa formação, para melhor servir ao Estado, e nessa formação, eles colocavam geometria, retórica, história, filosofia, eu não me recordo exatamente quais as matérias, mas também a ginástica. Por quê? Porque era necessário haver uma harmonização do corpo físico com o corpo mental e espiritual. Então, isso tudo fazia parte da formação do homem grego e que nós agora estamos descobrindo sobre o título de uma palavrinha que está nos dando um ar de muita modernidade, muito, né, nos envaidece intelectualmente, mas que na realidade é uma coisa antiga, que é a chamada intertextualidade. É o diálogo dos diversos textos. É a busca do conhecimento não fracionado, como na cultura da especialização que nós temos vivido até hoje, em que o sujeito que sabe direito de família não pode saber direito constitucional, né, doutora Lenice? O juiz, o médico que sabe fonoaudiologia não pode estudar, sei lá, qualquer outra especialidade, né, endocrinologia. Então, isso já é um modelo que nós temos que ultrapassar. O juiz hoje, ele tem de se comunicar, ele tem de se posicionar nessa intertextualidade, falando as diversas linguagens. E pode-se chamar a isso também de formação humanística,
que é essa compreensão de que o direito não é apenas a lei, o texto normativo, a jurisprudência dogmática, e ele não pode sobreviver nem ser interpretado sem essa consciência da necessidade de convívio das outras disciplinas que cuidam do homem. E parece ter sido esse o propósito do CNJ. Ninguém duvida de que o juiz, mais do que todos os atores desse processo de busca da verdade e de justiça, de dar a cada um o que é seu, tem um papel fundamental, não só na interpretação da norma, como também da forma como essa norma se perpetua. Para isso, ele precisa buscar o conhecimento, formar-se, e esse é um caminho que se trilha sozinho. A busca do conhecimento, ela é uma busca individual e personalíssima. Ninguém faz isso pela gente. As escolas de magistratura, tal como a escola de Atenas, ela só fornece o suporte. Ela só te fornece as ferramentas para que você possa alcançar essa formação. Mas isso é uma aquisição que eu considero individual. E por que tudo isso é importante? Porque, na verdade, hoje em dia, nós estamos perdendo um pouco o foco. Nós estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, com as montanhas de processo que se acumulam nas nossas mesas, com tanto de livro para estudar, com tanto de prova para fazer, no caso de vocês que são estudantes, que a gente perde muitas vezes o foco para deixar de pensar naquilo que é realmente importante, que é a reflexão sobre o que nós estamos fazendo, que são aqueles atos repetitivos que a gente faz e muitas vezes não sabe por quê. Quantos de nós aqui tem tempo para abrir um livro de filosofia, um livro de história? Quer dizer, se nós não temos tempo de abrir, muitas vezes, nem as revistas, a quantidade de revista jurídica que chega para a gente ficar atualizado com o que há de mais recente na doutrina da jurisprudência, por isso o Google e os sites de pesquisa são ótimos, porque a gente nunca tem tempo de pesquisar, de saber o que está acontecendo, então a gente, na mesma hora, vai lá no Google e fica sabendo de tudo. Mas é um entendimento superficial, é um entendimento reprodutivo, de reprodução, de autorreprodução, até diria, não sei de uma reprodução mecânica, que muitas vezes até é errada, né? Porque quantas e quantas vezes a gente vê uma ementa de um julgado do Superior Tribunal de Justiça, quando você vai na íntegra do acordo, a coisa é completamente diferente. Já me aconteceu isso, né? A hora que você vai ver o caso concreto, não tem nada a ver com a ementa. E a gente vai fazendo aquela reprodução. Isso tudo sem contar o próprio Conselho Nacional de Justiça do nosso pé, né? Perguntando por que você tem 1000 processos conclusos para sentença, 200 processos conclusos para sentença, e você ainda não fez nada. Eu devo dizer para vocês, aqui entre nós, que quando eu estava na turma de previdenciário do meu tribunal, quando eu entrei no tribunal, eu fui para a turma de previdenciário, e eu tinha só no meu gabinete nada menos que 25.000 processos. E 25.000 processos em que, assim, nós começamos a selecionar os processos das pessoas que tinham mais de 70 anos. E aí nós chegamos à conclusão que era 70% dos processos. Então, aí nós pegamos e voltamos com eles para cá, porque vimos que aquilo ali não ia dar prioridade nenhuma. Quando chegava para mim aqueles ofícios dos assessores dos conselheiros do CNJ, que o conselheiro não dá nem tempo dele assinar os ofícios todos, então ele manda o assessor dele assinar, dizendo por que eu não julguei determinado processo que estava concluído no meu gabinete há mais de 2 anos. Eu me lembrava daquele filme, não sei se vocês chegaram a assistir, um filme famoso na década de 90, com Michael Douglas, chamava Um Dia de Fúria. O filme era o seguinte: o sujeito estava indignado porque tinha brigado com a mulher, o filho tinha saído de casa, estava fumando maconha, ele foi despedido do emprego, ele apanhou não sei de quem, então o que ele resolve fazer? Ele pega uma arma e sai atirando em todo mundo. Olha, mas era aí exatamente isso que eu tinha vontade de fazer. Ou então chamar, né? Não, senhor conselheiro, o senhor, por favor, vem aqui para poder ver a situação do meu gabinete, porque com 25.000 processos, processo que está aqui há 2 anos concluído, está novo. Aqui nós temos de 10, o que é um absurdo. Chegou ao ponto de, gente, uma situação absolutamente constrangedora. Um segurado foi ao meu gabinete, pediu para ser atendido. Geralmente a gente atende com um advogado, que se você for atender todos os segurados, você não faz mais nada na vida, né? Mas aí ele falou com a minha secretária:
por favor, peça a doutora Mônica para me atender, porque eu não tenho R$200 para poder pagar o advogado, que foi o que ele me cobrou para vir aqui para falar com a senhora. Então, obviamente que eu atendi. Ele se jogou aos meus pés. Doutora Mônica, 5 anos que eu estou esperando isso. Eu estou com câncer, não sei mais o que e tal. Gente, mas me deu... Olha, naquele momento ali, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Né? Esse teve coragem de vir aqui, em Brasília, para poder me pedir preferência nesse processo. Não sei como chegou aqui, mas chegou. E os outros 24.999? Né? Onde é que estão essas pessoas? Isso tudo causa na gente uma sensação de impotência muito grande. Essa demanda exacerbada faz com que o juiz se sinta cada vez mais sufocado, mais responsável por tudo aquilo que ele faz e, ao mesmo tempo, sem meios de resolver toda essa situação. É absolutamente enlouquecedor. E aí eu comecei a pensar a quem serve essa faceta mais repressora do que reflexiva do Conselho Nacional de Justiça. A quem ela tem atendido? A uma sociedade sedenta de novidades e punições? Ou ao aperfeiçoamento da justiça? A SMAF da primeira região fez uma pesquisa entre os juízes, que acabaram de se vitaliciar, perguntando para eles o que eles sentiam mais falta quando eles se tornavam juízes. E houve uma quase unanimidade nas respostas no sentido, nós não precisamos aqui de saber direito, quase aquela visão lá do desembargador Edésio Fernandes. Nós não precisamos de saber mais nada. Nós precisamos só de saber como é que nós movimentamos esses processos aqui para poder chegarem no final. Nós queremos saber de gerenciar a vara, nós queremos saber de lidar com o funcionário, nós queremos saber como organizar, enfim, vamos dizer assim, né? Aqui eles não falaram isso não, mas eu estou falando, como organizar essa bagunça. Essas condutas, então, nós temos repetido, essas condutas de julgar massivamente, sob pressão do CNJ, sob pressão da sociedade, quase como aquela experiência científica, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, uma experiência que eles fazem, às vezes circula na internet com uns macaquinhos, que eles colocam todos eles numa jaula e um cacho de banana. Aí o primeiro que vai lá e pega uma banana, os outros vão e batem nele, né? Dão uma surra nele. O segundo que vai, pega outra banana, eles dão uma surra nele. Aí eles mudam os macaquinhos. A segunda geração de macaquinhos já bate no outro macaquinho que chega sem ele nem ter feito nada. Né? Ele não precisa nem de pegar banana, ele já tá apanhando. Por quê? São os atos reflexos condicionados. Então, o que nós estamos fazendo? Daí a nossa reflexão sobre a postura do juiz, e, aliás, nem é só do juiz. A postura do profissional do direito hoje. Essa ausência de reflexão sobre o que se está fazendo. Sobre, enfim, qual que é o resultado prático disso tudo. E aí, eu passo para esse outro ponto meu de análise com vocês, que eu chamei de o tempo do juiz e o tempo da vida. E eu selecionei essa figura aí tão bonitinha, do Deus Cronos, comendo o seu filho. Essa é uma reprodução de um quadro, de um afresco também do Goya, que está lá no Museu do Prado, e fala do mito de Cronos ou de Saturno, que foi o seguinte, eu vou contar a historinha rapidamente para vocês, acredito que a maioria saiba, né? Mas no início era a Gaia e Urano num abraço interminável, né? Num abraço sem fim, Gaia, a deusa da terra, Urano, o céu, enlaçados num abraço sem fim, do qual nasceram vários filhos, os titãs, que iam sendo remetidos para o Tártaro. Gaia, um dia, ficou muito chateada, não está aguentando mais esse abraço sem fim do Urano, e iniciou aquilo que nós podemos chamar do primeiro processo de divórcio da história. Ela resolveu, falou assim, não, eu vou me vingar desse sujeito, vou me afastar desse homem de qualquer jeito. Tirou do seio dela uma foice e deu para o seu filho mais novo, Cronos. Falou assim, não, você vai lá matar seu pai, que eu não aguento mais esse homem. O que o Cronos fez? Decepou, mutilou o seu pai,
né? E deu início, mutilou seu pai, inclusive jogou no mar, da espuma nasceu Afrodite, Amor, que é a única que dizem que pode se contrapor à violência de Cronos, né? E dessa relação aí, ele rompeu com o passado. Cronos, no entanto, estava sempre atormentado por uma profecia de que um dos filhos dele ia fazer o mesmo. O que ele fez? Mandou todos os seus irmãos de volta para o Tártaro, né, para o inferno. Casou-se com a sua irmã, a Reia. E, a partir de então, eles também tiveram muitos filhos. Só que, amedrontado por essa profecia, o que Cronos fazia? Assim que Reia dava à luz, ele devorava o filho. Reia dava à luz, devorava o filho. Reia também começou a ficar revoltada com essa história. Aí vocês veem o papel importante da mulher na derrubada dos tiranos, né? Reia ficou incomodada com essa história e resolveu assim, não, eu vou armar meu filho mais novo também, nós temos de dar um fim nisso aqui. O que ela fez? Escondeu Zeus numa ilha em Creta, deixou ele lá escondidinho, né? E para que Cronos não suspeitasse, ela espertamente enrolou, talvez seja daí aquela coisa, será que as mulheres enganam seus maridos por conta disso? Elas são espertinhas assim? Não são, não, né? Estou penteada. Mas a mulher enrolou um pano assim numa pedra, deu para o Cronos e ele comeu aquilo, achando que era o filho mais novo. Mas Zeus estava lá escondido. Quando Zeus cresceu, ele liderou uma revolta contra o seu pai, matou, decepou também, mutilou o seu pai, devolveu para o Tártaro e iniciou um novo reino. Cronos era muito violento. Zeus inicia uma nova era, que é chamada a Era de Ouro da mitologia, em que restabelece-se a paz, ele vira o Senhor dos céus e da terra, cria-se o Olimpo, etc., etc., e cria-se ali um novo período, vamos dizer assim, na era mitológica e também na explicação da era da humanidade. O que nos serve esse mito para dizer? Serve-nos para dizer o seguinte: Cronos era o senhor do tempo. Por que é o senhor do tempo? Porque a partir do momento em que ele acabou com a sua ascendência, o pai, impossibilitando de ter irmãos, de dar continuidade além dele mesmo, ele rompeu com o seu passado. A partir do momento em que ele devora os seus filhos, ele rompe com o futuro. Ele cria, então, um presente permanente. É a eternização do presente. É só aquilo, aqui e agora. Com isso, é o tempo para, ou é o não tempo. É o tempo de Cronos, é o tempo parado. É o tempo que não evolui. E nós podemos dizer que esse talvez seja o maior desafio do jurista no mundo atual, lidar com esse não tempo. E dessa experiência, nós podemos dizer que os julgamentos mediáticos, os julgamentos feitos pela mídia, são o melhor dos exemplos. Por quê? Porque a mídia, ela como que quer uma punição rápida e integral para os infratores, sem sequer apurar as responsabilidades. A mídia quer o tempo presente, não se importa com o passado nem com o futuro. É aquilo que a Hannah Arendt fala no seu livro Reichmann em Jerusalém, sobre essa famosa crise da cultura, em que há uma permanência do presente e uma ruptura com aquilo que nós trazemos da história e com aquilo que nós queremos construir no futuro. Esses julgamentos mediáticos, e aqui Garapon chama de a lógica do espetáculo, é o perigo com que a justiça tem se defrontado todos os dias. Garapon fala o seguinte: o exercício da mídia faz com que os poderes públicos se vejam obrigados a agir, a fazer alguma coisa. O hiperrealismo da imagem ameaça de irrealidade o mundo comum. A mídia sabe fazer tudo, menos esperar e calar-se. Impondo a todos uma reação em tempo real, ela acaba por se converter no disjuntor simbólico do tempo. Ou seja, é o plug, né?
ela para, estaciona aquela imagem e fica ali. Ninguém contesta o fato de que a mídia seja o melhor antídoto contra o abafamento dos casos. No entanto, divulgar uma informação cedo demais não só atrapalha o trabalho da justiça, mas o falseia. A informação prematura age sobre o comportamento das pessoas envolvidas e até mesmo dos juízes. As consequências podem ser dramáticas. Quem não se lembra aqui do famoso caso daquela escola de base, onde se apurou, esse é um só, né? Eu estou me lembrando aqui agora, em que não se apurou nada, as pessoas foram presas, acabaram com suas vidas e depois se apurou que era tudo inocente. E a quantidade de operações policiais espetaculares que acabam em inquéritos pífios e processos mal instruídos? Olha, vocês não imaginam, eu como juíza criminal, a quantidade de processos, de operações policiais que eu vejo cada dia, e cada uma delas com um nome mais espatafúrdio, que aqui em Curitiba mesmo teve uma que foi Operação Sete Ases, não, do tráfico em Curitiba, pintando o 7. Por quê? O 7 era um dos traficantes, então eles pintando o 7, colocaram pintando. Tem uma pessoa lá na Polícia Federal que disse que era só para poder batizar essas operações. O sujeito era um criativo aberto. Outro era o homem vitruviano, aquela imagem do Leonardo da Vinci do homem. Então, por quê? Mas o que tem a ver o homem vitruviano? É de obra de arte essa operação? Não, isso aí, a operação é o seguinte, porque os criminosos, a organização criminosa se estruturava em cadeia e era um crime perfeito. Então, perfeição, as medidas perfeitas do homem vitruviano, ficou o homem vitruviano o nome da operação. Outro dia, isso não é brincadeira, eu cheguei para examinar um processo meu, e aí eu estou vendo, a hora que eu estou olhando o processo, Operação Onça Preta. Aí eu falei assim, gente, onça preta, mas isso aqui é crime previdenciário, o que tem a ver? Aí liguei para o Ministério Público, falei assim, doutor, me escuta aqui, por que essa operação é onça preta? O negócio aqui é crime previdenciário. Ah, doutor, isso aí é o seguinte, porque uma das líderes da quadrilha era uma moça morena e estava usando uma blusa de oncinha. Então eles puseram onça. Eu falei, gente, mas o que é isso? Mas o que é isso? Isso aí divulga para a imprensa, isso aí até racismo, pode dar crime, onde você viu. Porque a moça era morena e estava usando uma roupa de oncinha, e eles puseram a operação de onça preta. Gente, olha para você ver, crime previdenciário, nada a ver. Então, quer dizer, isso aí virou o espetáculo, são os nomes que pegam. Eu mesma tenho no meu gabinete, eu posso dizer isso porque, enfim, a maior parte já está julgado, mas eu tenho uma operação de pelo menos uns 30 volumes, que é a tal da Caixa de Pandora, que ainda está lá no STJ, em que o Ministério Público fez um auê danado, a Polícia Federal saiu prendendo gente, não sei mais o quê. 3 ações penais que eu estou. Uma delas eu rejeitei a denúncia por inépcia. Recorreu, o STJ não reformou. As outras 2, o Ministério Público está ali, fazendo um esforço danado para poder conseguir chegar até o final. Ainda não sei o que vai dar, porque a gente ainda está na instrução. No STJ, para vocês terem uma ideia, o processo está demorando tanto que um dos envolvidos é candidato lá em Brasília e não pôde deixar de ser candidato, quer dizer, continua sendo candidato porque o processo ainda está em andamento. Bom, mas enfim, tudo isso nos faz essa reflexão sobre o tempo do juiz. O legislador, normalmente, ele trabalha sobre o futuro, sobre a previsão das situações, sobre o que vem pela frente. O administrador, ele trabalha sobre o presente. O juiz não. O juiz trabalha sobre o passado. Ele tem que reconstruir, ele tem que reviver os fatos para que ele, então, possa chegar a uma solução justa. E essa revivência do passado, ela necessita de tempo. É preciso do tempo da reflexão para que o juiz possa recompor essa relação, que não é um monólogo, né? Não é tem um tom autoritário do administrador, que eu vou fazer, eu faço, eu tenho discricionariedade. A relação que se estabelece na justiça, ela é uma relação dialogal. É necessário para o diálogo, não só para o diálogo, como para a construção da própria democracia, é preciso que se converse, é preciso que se ouça os diversos pontos de vista.
Isso porque o processo tem o seu tempo de cura. Vocês vejam que quando o Constituinte colocou no artigo 5º a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação, ele não colocou a celeridade do processo. Ele colocou a celeridade dos meios que garantam a sua reparação, a sua tramitação. Porque o processo tem que ter o seu tempo, tem de ter o seu tempo de tramitação. E nós vivemos hoje uma tensão em relação ao tempo, que é incrível. Vocês vejam, por exemplo, a relação de tensão entre o fato que ocorreu e a duração do processo, que precisa desse tempo de maturação. Muitas vezes uma testemunha, ocorre um fato, ela é ouvida na justiça 4 anos depois. O tempo dos mercados financeiros, das trocas financeiras, que é muito rápida nesse verdadeiro cassino planetário, e que não existe nem a contrapartida de produção para os bens que se negocia. E o tempo lento, que é o tempo da produção dos recursos, que é o tempo da colheita, que é o tempo da recuperação da natureza. Então, há essa tensão constante entre o rápido e o efêmero, o rápido e o prolongado, o efêmero e o duradouro. Nesse meio está o juiz. Daí porque nós vamos falar agora de uma virtude que é o que consegue, vamos dizer assim, fazer um meio termo entre essas coisas, que é a prudência ou a temperança. Essa é também um afresco que se encontra no Palácio Comunale em Siena, que foi pintado pelo italiano Ambrogio Lorenzetti em 1337. São 3 painéis, um que demonstra o bom governo, o mau governo, e o outro as influências desse bom e mau governo no campo e na cidade. Esse painel que nós estamos vendo aqui é o painel do bom governo. E no centro nós vemos o rei, né, de cabelos brancos, coroado, simbolizando o bem comum. A justiça, a seu direito, ao seu lado, são 6 rainhas. À esquerda, a justiça, a temperança e a magnanimidade. À direita, a sabedoria, a força e a paz. E acima, gravitam as personificações da fé, do amor e da esperança. A justiça, não é aquela com a ampulheta, não. A justiça é essa aqui, com a arma e com a cabeça no colo. Ela é personificada como uma mulher. E ela aponta para os pratos da balança que não estão segurados por ela, não. Estão segurados pela outra, lá do outro lado, que é a sabedoria. À esquerda do quadro, um criminoso é condenado e decapitado. E, à direita, as pessoas recebem as benesses da justiça que elas receberam. Então, sabedoria do direito. A justiça armada significa a vontade firme e constante de dar a cada um ou o que é devido. E a temperança ou prudência, ela tem o tempo, tem a ampulheta, que é a sabedoria a sabedoria do tempo. A prudência, a temperança ou sapiência, que em latim significa conhecimento ou sabedoria, dispõe a razão para discernir em todas as circunstâncias o verdadeiro bem e a escolher os justos meios para o atingir. Ela conduz a outras virtudes, indicando a regra e a medida, sendo, por isso, considerada a virtude mãe humana. O tempo do processo é de longa duração porque é dialético. Favorecendo o diálogo, ele coloca as coisas nos seus devidos lugares. Age ou deve agir como um agente da paz social, coisa que nenhum dos outros poderes pode fazer, porque a justiça é cada vez menos força e mais sabedoria e prudência. Nós vamos, então, já caminhando para o final, com o juiz como intérprete do futuro. E aí nós temos o mito do Ulisses e o canto das sereias. Ulisses, quando ele vai fazer essa travessia, que ele passa, o barco dele é desviado e passa pela Ilha das Sereias,
ele resolve que ele tem que ouvir esse canto das sereias de qualquer jeito, porque todo mundo falava que era belíssimo. O que ele faz? Ele pede aos seus marinheiros que o amarrem no mastro, e ele, então, amarrado, ele poderá ouvir o canto das sereias sem se sucumbir. Pede aos marinheiros que, por sua vez, coloquem cera nos ouvidos, para que eles não ouçam, portanto, mantenham o barco no rumo certo, e ele, então, ali amarrado, ele continua, já estou terminando, ele consegue passar por isso, ouvindo o canto das sereias. E o nosso futuro, ele está acorrentado por esse turbilhão de medidas provisórias, turbilhão de legislação nova, que faz com que, muitas vezes, o barco da justiça perca o caminho. E, tal como o mito de Ulisses, o juiz ele não pode ouvir esse canto das sereias. Ele tem que focar-se, ele tem de se amarrar em princípios para que ele possa conseguir fazer essa travessia, baseando-se na prudência, baseando-se na sua experiência, para poder conduzir esse barco até o final. E eu gostaria de terminar essa minha apresentação fazendo mais uma observação sobre esse papel reflexivo da magistratura. Tinha mais coisas para falar sobre Ulisses, mas nosso tempo está terminando. Eu vou só dizer o seguinte: mais do que gente preparada para dar respostas, necessitamos de gente preparada para fazer perguntas. Uma juventude capaz de repensar o país e o mundo. Gente que questione, que exija, que participe, que não esteja disposta a assistir passivamente à derrocada de uma sociedade que anda sem valores éticos e sem rumo. Para isso, eu vou me valer da experiência de um pensador que é muito citado, mas muito pouco conhecido, e que fez muitos questionamentos e pôde, com as suas ideias, contribuir para a transformação do mundo. Esse pensador é Jean-Jacques Rousseau. No ano de 1750, a Academia de Artes e Ciências de Dijon, ela lançou um desafio e um prêmio para a resposta à seguinte questão: o progresso da ciência e das artes contribuirá para purificar ou para corromper os nossos costumes? Ao ferir o primeiro prêmio, primeiro lugar, que lhe granjeou não só o notório reconhecimento, como também algumas inimizades, Rousseau lançou o desafio de responder essa pergunta com 3 outras, que são: obviamente que a Academia de Dijon, quando lançou essa pergunta, ela queria uma resposta negativa, né? Dizendo o seguinte: não pode corromper, por quê? Porque nós estamos em pleno século industrial, em pleno século da ciência. Então, a ciência, a tecnologia, ela nunca vai corromper nem os costumes, nem a moral. Rousseau, então, faz as seguintes perguntas: há alguma relação entre a ciência e a virtude? Há alguma razão de peso para substituirmos o conhecimento vulgar que temos da natureza e da vida e que partilhamos com os homens e mulheres da nossa sociedade pelo conhecimento científico produzido por poucos e inacessível à maioria? Contribuirá a ciência para diminuir o fosso crescente na nossa sociedade entre o que se é e o que se aparenta ser, o saber dizer e o saber fazer, entre a teoria e a prática? São perguntas simples, a que Rousseau responde de modo igualmente simples, com um sonoro não. Rousseau pregava a necessidade de se observar melhor a vida, as relações entre as pessoas, a importância da educação e da filosofia no aperfeiçoamento humano. Era meados do século XVIII, estávamos, como hoje, em uma época de transição. Uma época em que, apesar de tanto progresso tecnológico, de tantas riquezas sendo feitas artificialmente, do dia para o outro, como nesses cassinos planetários, a pobreza, a miséria e a solidão humana parecem crescer em toda a parte do mundo. Tal como Rousseau, estamos novamente perplexos, e mais de 200 anos após, as suas perguntas continuam a ser semelhantes às nossas.
Terá a Constituição e a democracia que construímos e de que hoje desfrutamos contribuído para tornar a sociedade melhor? Qual o nosso papel como juízes responsáveis pela vida e patrimônio de tantas pessoas no aprimoramento das nossas instituições? E, em última instância, a grande pergunta: temos nós contribuído, e como, para a construção de um país melhor? Os pais da Constituição norte-americana, os pais fundadores, eles colocaram logo no princípio da Constituição o direito inalienável à busca pela felicidade. Então, eu pego emprestado aqui um poema. Aliás, vou pegar emprestada a inspiração da Adélia Prado, que é uma poetisa mineira, sobre um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é o Poema das Sete Faces, em que ele diz o seguinte: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Ser gauche é ser esquerdo, ser sinistro, é tal como hoje fazem os nossos tribunais com os nossos juízes, que dizem o seguinte: o sujeito acaba de receber o diploma de juiz e ele fala assim: vai, Arthur, ser gauche, ser direito na vida, vai assumir a sua comarca, dá-lhe uma caneta e ele se enche de coragem e vai. A Adélia Prado, então, muito espirituosamente, ela contrapõe a esse poema um outro, em que eu vou fazer uma paráfrase para fazer uma comparação. Fazendo uma comparação, ela faz em relação à sua situação de mulher, e eu vou fazer em relação à dos juízes, que eu dizia o seguinte, ela ficou muita graça, ela fala assim: quando nasci um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para o juiz, essa espécie ainda mal interpretada. E no final ela diz, fazendo uma brincadeira com as palavras gauche e coxo, e nós adaptamos para o seguinte: vai ser coxo na vida é maldição para bandido. Juiz é desdobrável, e eu sou. Muito obrigada. Bem, nós tivemos o prazer de ouvir a doutora Cifuentes e poderíamos passar o dia, mas nós devemos respeito aos demais conferencistas também, ao nosso honrado público. Sua Excelência nos fez provocações, ela nos provocou a reflexão sobre a formação humanística do magistrado, que tem que ser um historiador, e dizer sobre o fato por ele apreciado, quando provocado, sobre as consequências legais daquilo. E, para isso, o magistrado tem que ser um observador racional da vida e fazer a avaliação adequada, e por isso a necessidade dessa formação diversificada que fuja daquela tradicional leitura do direito. Por isso a abertura da academia e a recepção destas ciências que orientam tradicionalmente o direito. A par disso, a Excelência nos fez instigantes provocações sobre filosofia, sobre religião, sobre história, sobre mitologia, enfim, neste mar onde devemos todos navegar. Nós, nas escolas da magistratura e no Conselho das Escolas Federais, tivemos oportunidade, e nisso o doutor Arthur também foi um estimado colaborador, de atualizar o Plano Nacional de Atualização dos Magistrados,
E nós vimos da necessidade de permanente aperfeiçoamento para que houvesse a adequada compreensão dos atuais e modernos institutos, mas sem esquecer da necessidade de formar adequadamente esta geração de juízes que chegavam muito novos e sem experiência de vida e daquilo que nós identificávamos quase como uma crise ideológica e que vem sendo, então, consertada com essas iniciativas, como a presente, de oportunizar a todos estes eventos que nos tragam informações como a qualificada conferência da desembargadora Cifuentes. E, pelo bom início que tivemos, eu tenho certeza do êxito deste curso de formação deslocado aqui para Londrina, também numa iniciativa de integração da Escola da Magistratura da 4ª Região, e num evento realizado em parceria com a academia e com os advogados, e aberto também a estudantes, enfim, a professores e interessados da comunidade. Doutora Mônica, para mim, pelo menos, fez ou oportunizou que eu pensasse sobre coisas que nos são muito mais caras do que aqueles julgamentos que fazemos no dia a dia. E eu lembrei milhares de coisas, mas uma delas, que eu às vezes repito até excessivamente, mas é para vermos a importância para o julgador de absorver conhecimento. Quase todos nós somos cristãos neste nosso mundo ocidental, e eu lembro de um jurista, pensador católico italiano, que dizia que é muito sutil essa diferença entre o bem e o mal. Basta nós nos lembrarmos do episódio da crucificação para vermos que, para que o santo deixe de ser santo, basta que ele se orgulhe da própria condição, é uma fragilidade absoluta, e que, para, agora sim, então, o episódio da crucificação, para que o ladrão vá ao céu, basta que ele peça o perdão sincero. E neste meio, nessa linha tênue, está o homem padrão, que com um pequeno movimento pode pender para a esquerda ou a direita, e numa ou outra situação ser considerado então bom ou mal. E entre as outras tantas reflexões que a doutora Mônica me provocou foi a de, mas onde nós vamos buscar os nossos conhecimentos fora do direito? Na mitologia, sim, na história, sim, na filosofia, sim, na psicanálise, sim, na sociologia, sim, enfim. Em tudo nós extraímos conhecimento, mas extraímos conhecimento basicamente do clássico. Tudo o que é clássico permanece. O que não é clássico talvez venha a ser, mas é muito mais provável que ele seja um conhecimento moderno, catalogável como perecível. Então, ele não merece a nossa primeira abordagem. Vamos primeiro para os clássicos. Segundo, nós aprendemos de algumas pessoas que parecem, às vezes, ter
raciocínio cartesiano. Eu lembro Albert Einstein, em metade do século passado, escrevendo num jornal americano, num artigo despretensioso, ele acaba de dizer algo que merece extremada atenção. Ele dizia, e ele fazia reflexões sobre a bomba atômica, sobre a guerra que havia terminado. Ele dizia: a vida breve e perigosa, como se apresenta, só se justifica se exercida em favor da comunidade. E é mais ou menos isso que está sendo posto também para os nossos magistrados. Magistrados que nós queremos que façam perguntas, não é? Que sejam questionadores, mas eu prefiro que o magistrado seja questionador internamente, que ele pergunte ao seu tribunal, aos seus administradores, e que, para a comunidade, ele seja seguro e não faça pergunta, ele dê respostas. É isso que se exige dele. Porque eu sou forçado a pensar assim, ser juiz é prestar serviço público. Prestação jurisdicional é serviço público. E, como tal, se exige, inclusive, que seja eficiente. Nós temos todas essas questões e vamos debatê-las. Bem-vindos todos, meus cumprimentos novamente à desembargadora Cifuentes. Foi um prazer e uma honra ouvi-la e recepcioná-la. E daremos, então, continuidade após um breve intervalo, Cristina. A Cristina falou em 10 minutos. Eu penso que a minha margem permite 15. Tá bem? Muito obrigado a todos e meus cumprimentos à desembargadora Cifuentes.